Bem-vindos ao Sétima Galera, o meu laboratório de quadrinhos pra você. Não sai, não perca, que agora tem muita coisa pra gente conversar. Roda a vinheta! Nossa, eu já dei algumas dicas pra vocês sobre como criar o seu quadrinho. Agora nós vamos por partes. Então agora nesse primeiro momento, vamos começar do começo. Vá! E o começo começa com uma história, logo um roteiro. Primeiramente, o roteiro de sucesso é como se fosse uma história de ficção, onde a gente constrói uma narrativa com base em alguns recursos que prendem a atenção do público, certo? Mas o que a história precisa ter quando a gente constrói um roteiro? Bom, ela precisa ter simplicidade, um fato inesperado, uma imagem concreta, emoção e storytelling. Mas calma, que eu vou explicar cada um dessas coisinhas pra vocês. Então, vamos começar com a simplicidade. Algo simples não quer dizer que a história precisa ser feita de qualquer jeito. Atingir a simplicidade sem perder a eficiência não é uma tarefa fácil. Então, simplicidade não significa necessariamente que a mensagem da sua história precisa ser curta. Deu pra sacar? Então, a sua história precisa ser simples e cativante o suficiente para agradar o seu público-alvo. Então, antes de sentar a cadeira e já sair escrevendo loucuras da sua história, pensa e pesquisa muito bem sobre o público que você quer atingir. E principalmente, como eu já disse, leia outras histórias em quadrinhos. Então, primeira lição, simplicidade. Segundo ponto, fato inesperado ou surpresa, tanto faz. Esse pode ser um dos pontos mais óbvios de toda a nossa conversa. Eu quero deixar bem claro que surpresa não é deixar sua história ou ideia ser o único final do seu roteiro. Ai, socorro! Como assim? Você precisa prender a atenção do seu leitor para que eles se mantenham interessados o tempo todo na sua história. É preciso acontecer algo inesperado e romper com as expectativas das pessoas. Então a surpresa é um sentimento que cria alerta e foco na pessoa. E isso vai ajudar muito na sua leitura para manter a pessoa ali com você. Mas como eu posso manter a minha história em quadrinhos viva e com a pessoa ali prestando atenção o tempo todo? Ótima pergunta! Curiosidade é a palavra-chave desse fato inesperado e disso que a gente está abordando aqui agora. Deixe seu público-alvo constantemente se perguntando qual será a próxima fala, qual será a próxima fase, o que seu personagem vai fazer, será que agora ele vai pular de um prédio? Meu Deus, e agora é isso mesmo? Porque isso vai fazer toda a diferença na hora de passar a sua mensagem. Dica! Quando você estiver escrevendo o seu roteiro, deixe alguns espaços do ladinho da sua folha mesmo, você tá lá escrevendo ou digitando, coloca algumas pautas, algumas perguntas que as pessoas podem se fazer durante a sua história. Então deixe algumas perguntas em aberto e que pense que no decorrer da sua história, conforme você vai escrevendo, essas perguntas vão ter que ser resolvidas, vão ter que ser respondidas. Conforme você vai escrevendo, tipo assim, então esse personagem abriu a porta de um quarto escuro. Nossa, por que? Aí coloca do lado, por que um quarto escuro? O que vai ter lá? O personagem não pode ver, sabe? São esses macetinhos que eu vou explicando pra vocês, pra você deixar a sua história mais interessante, principalmente na hora de você escrever um roteiro. Então lá, tô escrevendo, coloca as perguntinhas do lado, como que vai funcionando, como que vai fazendo. E vamos supor, você acabou a primeira página da sua história. Você deixou uma pergunta lá no começo, você vai até o final e fala, essa pergunta foi respondida? Se ela não foi respondida agora, ela vai ser respondida em que momento, né? Então, é isso aí, não se perde não. Outro ponto, imagens concretas. Tá. Obviamente, essa é uma das características mais fáceis de você visualizar, tá bom? Mas cá entre nós aqui, é a mais fácil de você fazer. É a mais difícil de você aplicar. Por quê? Porque além de você tentar fazer uma história maravilhosa, que super agrade o seu público-alvo, você precisa pensar em tudo isso como imagem. E no caso, no desenho, que é o que vai agregar tudo isso e deixar a sua história mais chamativa. E você tem que pensar também, principalmente, se aquilo que você está escrevendo, a ideia mirabolante que você está tendo, respondendo a todas as perguntas, fazendo passo a passo,
Mas será que ela tá ficando boa? Ou será que ela vai ficar boa num formato HQ? É isso que você precisa ter muito claro com você. Porque vai fazer... Porque isso faz toda a diferença. Dica! Olha, eu tô dando muitas dicas, tô deixando muito mamão com açúcar isso aí, sabe? Não tá legal isso não, tá muito mãozinha beijada, mas enfim, vamos lá. Dica! Quando você for escrever o seu roteiro, a sua história, principalmente para uma história em quadrinhos, pense em imagens que o cérebro consegue assimilar rapidamente. Pensar e imaginar de uma maneira rápida e intuitiva. Por exemplo, uma banheira cheia de gelo. Aposto que você imaginou super uma banheira cheia de gelo em qualquer lugar, em qualquer coisa, da sua maneira, da sua forma. Mas eu falando, você já imaginou uma banheira cheia de gelo? Um passarinho na minha mão. Você já imaginou um passarinho na minha mão? Independente do que estiver acontecendo. Independente qual que é o passarinho, o que ele está fazendo. Você conseguiu. Então, quando você for escrever uma história em quadrinhos, pensa nesse tipo de situação. Que tudo que você está escrevendo tem que ter uma imagem naquela representação. Porque é uma HQ. Outro ponto, credibilidade. Complicada essa ideia. Quando você quer jogar a sua história pro mundo, essa mesma história, ela precisa ter crédito. A sua mensagem precisa ter crédito. Tá, como assim? Exemplo, William Bonner, do Jornal Nacional, ele fala. E quando ele fala, a gente leva em consideração o que ele fala. O que ele está passando, as coisas que ele está reportando, as notícias. Por que a gente leva em consideração aquilo que ele está falando? Quer dizer que ele tem crédito para falar e pesquisar sobre determinados assuntos. Porque, além dele ser um jornalista, óbvio, mas a gente presta atenção, né? A gente leva aquilo não como uma verdade absoluta, mas leva aquilo como uma verdade, um fato que está acontecendo. Então, a palavra dele, para nós, possui crédito. Então, praticamente o nosso trabalho enquanto roteirista tá aí. Fazer com que as pessoas deem credibilidade, deem crédito à nossa história. E o mais legal é que elas podem testar, imaginar as nossas histórias nelas mesmas. Então, isso é bacana de você dar crédito à sua história, às coisas que você está passando ali. Tá, mas como que você vai fazer tudo isso? Basta você construir um discurso que faça o seu público-alvo se sentir confortável com a sua história. Aí você pode apresentar dados, argumentos, fatos que geram uma certa confiança. Tá, Nath, mas isso se aplica também em ficção científica? Eu quero fazer uma história de ficção. Tudo isso que você tá falando, às vezes eu vou escrever uma história que não tem nada a ver. Sim, isso se aplica também em ficções científicas. Porque você vai fazer um estudo, uma pesquisa para você escrever aquela história. Né? E ó, eu tô falando isso de histórias grandes, tá? Geralmente história em quadrinhos grandes. Não é às vezes tirinhas, essas coisas, não precisa de tudo isso não. Precisa de um roteiro, precisa das coisas que eu estou falando sim, mas não necessariamente a credibilidade em si, tá? Mas, dica, conta a sua história pra alguém e vai analisando a reação dessa pessoa. Isso vai te ajudar a encontrar caminhos mais fáceis na hora de você colocar tudo isso no papel. Então, se você estiver contando uma história e a pessoa estiver com uma cara tipo... que zoado. Não só pra uma, tá? Pra várias pessoas. Dá uma levada em consideração, né? Às vezes a pessoa pode estar com uma cara tipo, nossa, que história da hora, vai, você vai conseguir, super incentivando. Mas na hora que você tá contando, ela fica com uma história tipo assim, nossa, pra onde ela tá indo? Meu Deus, que é isso? Então tenha isso muito claro na sua cabeça, na sua mente. E ver se a pessoa acredita naquilo, mesmo que seja uma ficção. Lembra que eu falei que sim, até ficção você pode usar isso, dar crédito a isso. Veja se a pessoa acredita. Um exemplo, história de alienígena. Se a sua história for muito bem feita, muito bem escrita, ela vai ter crédito. Não quer dizer que ela é verdade, mas ela vai ter crédito pro público que você escolheu. Vamos lá, outro ponto, emoção necessária. Bom, o segredo é praticamente você encontrar qual a emoção que a sua história se enquadra. Por exemplo, você quer motivar alguém com a sua história? Então você tem que trabalhar com a euforia dos personagens, com as experiências novas que eles estão fazendo, desenrolando, que eles possam ter. Coloca diferentes possibilidades no desfecho da sua trama.
certo? Ou, por exemplo, você quer drama. Então coloque sentimentos de perda, sentimentos de impotência, sentimentos que a pessoa fique triste, ela se envolva naquilo. Então a emoção do personagem, na verdade o personagem principal é o crucial dentro disso, porque é ele que vai ditar a emoção do leitor. Então a pessoa ela tem que se identificar com aquilo e se sentir emocionalmente envolvida com aquele personagem. Né, algo que vai cativar ela de uma maneira, ela vai se identificar tanto que ela vai se colocar no papel daquele personagem. A emoção ela é muito importante, porque as pessoas ela só vai ler a sua história até o final se ela ficar emocionalmente envolvida com aquilo. E não fala emocionalmente, tipo, nossa, eu também perdi uma pessoa especial e a historinha está falando de uma pessoa que perdeu especial. Não, a emoção ela pode variar, ser alegre, uma emoção, enfim, a pessoa pode se identificar com N coisas ali. Por último, mas não menos importante, o storytelling. Essa palavra em inglês significa narrativa, que nada mais é do que a tradução do storytelling, que significa contar uma história. E cá entre nós, a gente respira história. Desde antigamente, dos nossos super antepassados, as pessoas têm as características de contar histórias. Né? A gente trabalha com a contação de histórias o tempo todo. Seja uma história que aconteceu, nossa, eu vou contar alguma coisa para minha amiga que aconteceu no final de semana. Ou seja, que numa aula propriamente de história, nossa, mó da hora, desde a época lá dos primórdios, que os nossos antepassados lá no Egito escreviam histórias na parede. Isso é uma contação de histórias, as pessoas contam histórias, tá na nossa criação contar histórias, tá no nosso ser real, quanto ser humano, contar histórias e as coisas que acontecem com a gente. E é legal porque essas histórias despertam o nosso interesse, né? Seja qual for, por mais que seja uma história chata, tipo, no começo você vai, beleza, o que vai acontecer? Putz, não, aí você sai de perto. Mas o fato de você contar algo desperta essa emoçãozinha da narrativa nas pessoas. E principalmente, o storytelling vai ser a parte do processo que você vai colocar tudo o que a gente já falou anteriormente. Dica! Uma ideia, ela não precisa ser 100% original. Ela pode vir de uma vivência, de um momento, de uma frase, de um diálogo que você teve com seus pais, com a prima, com o tio, com o cachorro, e por aí vai. E o mais importante de tudo, além de tudo que já foi citado, que tudo tem muita importância, é você, quanto roteirista, se sentir confortável com o que você está escrevendo e com o que você quer passar. Será que a sua mensagem está bem clara para o público-alvo? Será que é isso mesmo que você quer passar? Então fica essa dica aí, presta muita atenção nisso. E lembre-se sempre que só assim você vai conseguir cativar o seu público-alvo. Seja sincero com você, com a sua história e com o seu leitor. Boas histórias geralmente são histórias de pessoas. A maior parte dos leitores de história em quadrinhos, eles buscam personagens com quem eles conseguem se identificar. E isso não acontece só no universo das HQs ou das comics, mas a população em geral está buscando histórias que despertem uma certa empatia em relação ao personagem apresentado. São detalhes que tornam a narrativa mais autêntica e ela mais sincera. Então, pega essa diquinha, essa observação você sabia, e aplica em tudo aquilo que a gente já falou. Ó, tem coisa para estudar, coisa para pensar e coisa para fazer. Então não se perde, porque tem mais vídeo com mais dicas e mais coisas vindo por aí. Até a próxima. Momento Você Sabia com a Natália Zanella. Oi, mudamos de cenário novamente. Olha minhas mãozinhas aqui. Bom, gente, lá nos outros vídeos, lá no comecinho, eu falei pra vocês que existem alguns livros exclusivos de tirinhas. E alguns desses livros, que são exclusivos para tirinhas, eu tenho também na minha casa. Então vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos que eu tenho. Caso você se interesse, né? É de fácil acesso aí nas bibliotecas, não esses específicos, mas livros só de tirinhas, nas livrarias, enfim, é muito comum também, além das histórias em quadrinhos. Então é um mercado muito amplo, um mercado com muita variedade
com características específicas que você aí que está a me ver pode se aprofundar mais a maneira ou os assuntos que você deseja. Se quiser fazer mais tirinha, ok. Se quiser ir mais para as histórias da HQ mesmo, de uma história em quadrinhos, ok também. Tudo nosso, tá? Mas vamos lá, como eu estava falando, existem livros só de tirinhas. E o primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui pra vocês é esse. Quem sabe quem são essas pessoas aqui, que eu esqueci, são os personagens do Snoopy, tá? Que eu sou muito fã. O livro é de capa dura, ele é muito grande, então se liga, ele tem muitas tirinhas mesmo, bem completinho. E vamos dar uma folheada, Charlie Brown. Como ele começa, como se fosse um livro comum, né? Bem bonito mesmo. E as aqui são as tirinhas de 1963 a 1964. Então, por isso que tem esse tanto. Aqui, ó, Charles Stew, que é o criador, tá, gente? Aí traz algumas curiosidades, aqui não é história em quadrinhos, nem nada. E aqui nós começamos as nossas tirinhas. Preto e branco, bem característica das tirinhas, uma folha só, certo? E as historinhas. Bem simplesinho de ler, bem dinâmico, várias coisas didáticas também, que eles trazem, que abordam aqui pra nós. Certo? Não sei se vocês estão conseguindo aí ver, acompanhar. Não vou ler aqui para vocês, porque também são muitas. É mais para mostrar que este livro é todo composto de tirinhas, todo composto única e exclusivamente das tirinhas do Snoopy, da galerinha do Charlie Brown. E além desse personagem, ele já ganhou vários filmes, desenhos animados, coleção de roupa, muito famoso mesmo. Aqui, ó, atrás do livro também para vocês verem. Muito bonito, uma coleção muito bonita aqui o final, né? Tem vários volumes, né? Também, não só esse, que eu tenho esse aqui. Também conta um pouquinho da história. Muito, muito, muito bom. Certo? Que bonitinho. E outro também que eu tenho é este aqui, que é do Snoopy também. Também é um livrinho de histórias em quadrinhos, ó. Mas ele já não é uma coleção, ele é um livrinho simples. Algumas tirinhas mais populares também do Snoopy. Só que ele tem um diferencial deste outro aqui que eu acabei de mostrar. Em vez dele ser as tirinhas normais, assim como a gente está acostumado a ler, ele é desse jeito aqui, ó. Conforme vão acontecendo as tirinhas, o desenho ele fica, né, relativamente um pouquinho maior, apesar da página ser menor. E ó, como não cabe a tirinha em uma única página, lembra que a gente falou que tirinha era uma única página, mas como não cabe, ele dá essa referência pra gente, pra falar que essa história ainda não acabou. Então ele coloca uma setinha aqui pra gente ver e continuar a leitura. Tanto que, ó, quando acaba mesmo a tirinha, ele representa aqui com o fim, com a palavra fim, para dizer que acabou. E assim vai, várias tirinhas, todas têm esse formato, todas têm essa sequência. Teve uma vez também que eu comentei com vocês sobre ter poucas falas, mas o desenho ser muito representativo com o que a gente está falando. Não importa se vai ter muita fala, não importa se vai ter pouca fala, não importa se o desenho é mudo, mas o quadrinho, a história precisa se conversar e ela precisa que você entenda de qualquer maneira. Então ela tem uma cronologia, mesmo sem fala, mesmo sem um narrador, para que a história seja montada e entendida. E não esqueçam que a tirinha também tem a questão das críticas, da ideia do social, da crítica à sociedade, da satirização do nosso mundo, para quem se interessar mais. Eu já mostrei, né,
algumas tirinhas em sites e tal, agora eu tô mostrando elas em livros. Tudo bem, o Snoopy já é mais renomado, já tem mais nome, já tá aí há vários anos, vários tempos, mas isso não impede de você querer fazer a sua tirinha e ter um livrinho seu apenas de tirinha. Não precisa necessariamente fazer uma história, você pode começar pelas tirinhas, como eu já te falei. E é bem bonitinho, eu gosto bastante. Ó, que neném. E é muito comum você encontrar, não só do Snoopy, mas em vários sebos, pra quem não sabe aí o que é sebo. Vou deixar aí escrito o que é sebo. Mas tem bastante em sebo, livraria também, mas é um pouco mais difícil, dependendo, que são um pouco mais antigos, né? E são de super fácil acesso. Essa LIPM Pocket é muito legal. Tem vários livros legais dessa editora, que eles lançam e relançam em alguns volumes, tá? Não tô recebendo nada para fazer essa propaganda. É só porque eu acho interessante vocês tomarem conhecimento disso daí, tá bom? E por último, mas não menos importante, esta HQ. Não, ela não é um livro de tirinhas, ela é sim uma HQ. As HQs que eu mostrei pra vocês em outros vídeos que eu tinha aqui, reparem que elas tinham cores, certo? Essa aqui não tem cor, ela é toda em preto e branco, ela segue um pouco a ideia das tirinhas, mas ela é em formato HQ. Então, vamos lá. Muito bonitinho, gente. Muito bonitinho mesmo. Começa falando, né? Primeiro ele tá contando sobre o personagem. A gente vai falar isso num vídeo mais pra frente sobre a criação de um personagem. Então é muito legal vocês deixarem registrado que essa um pouco diferente, ela vai mostrando quem é esse personagem que a gente vai abordar nessa história, que a gente vai conhecer e vai saber o que ele faz. Então ele já dá um pré-texto, ele dá uma pré-indicação, ele dá uma pré-informação para tudo que vai vir depois. Mas como eu estava falando, a questão das cores. Este aqui não tem cor, é uma história inteirinha sem cores. Mas isso não tira a genialidade do Bennett. Não tira a genialidade do Bennett porque é tão bem feito, a história tem uma narrativa tão boa, por isso que presta bastante atenção no próximo vídeo, que é a questão de construção de roteiro, porque aí vocês vão conseguir fazer uma história em quadrinhos e ela não precisa ter um desenho, nossa, super desenhista. É um desenho relativamente simples, mas ele tem um conceito, ele tem uma identidade e ele se transforma e faz com que o leitor se sinta cativado por essa história. Então ele tem a credibilidade, ele tem o sentimento, ele aborda o sentimento, traz a questão do storytelling, traz a questão da imagem concreta que a gente já falou nesse vídeo. Então é muito interessante vocês pensarem nisso, que não é necessariamente o desenho, a imagem concreta. Igual aqui, ele está representando a imagem que o personagem tem que passar pra gente, porque as coisas que a gente tem que entender. Então aqui, ó, o uso de onomatopeias não perde nada para nenhuma das outras histórias em quadrinhos, mas ele tem um outro sentimento, tem uma outra ideia. E isso varia muito da proposta que você quer passar pro seu público-alvo, né? Então assim, ó, esse tipo de quadrinho, esse tipo de HQ é muito diferente, por exemplo, das HQs de super-herói, que eu já mostrei uma aqui pra vocês. Porque são públicos-alvos diferentes. As pessoas, os leitores de HQ de super-herói, provavelmente não leriam essa tirinha aqui, assim como às vezes essa tirinha, ó, essa HQ aqui. Então essa HQ, às vezes quem leria essa HQ não leria uma HQ de super-herói. Lógico, existem exceções, gente, não é uma regra, né? Mas é a questão do público-alvo, o que é atraído, o que às vezes o seu leitor vai gostar mais, e você identificar o seu público-alvo e colocar a sua identidade dentro da sua obra. Seja no roteiro, seja no desenho, depende, seja que vai fazer tudo ou vai ter uma parceria com alguém para fazer, independente, tá? Mas é muito legal, ele trabalha muito com os nuances do preto, como se fosse feito a lápis mesmo, bem simples, sem muitos detalhes, mas isso dá um romance pra história um pouco maior, assim. Romance não necessariamente do romance namorado, essas coisas, é um romance mesmo, questão de desenho, de arte, certo? Muito bonitinho, muito legal, sou apaixonada, né? E repara aqui, ó, mesmo no preto e branco, quando a gente fala da questão das cores, mesmo que ele não tá usando cor, olha essa página, ela traz mais a questão do branco, a questão do mais claro,
certo? Então aqui ele começa a mexer com veneno. Não vou contar a história, porque vai que alguém queira ler. Mas aqui ele começa a mexer aqui com veneno e tal. Então acontece uma coisa aqui e pensa, tem uma transmissão de fatos. Então aqui já fica tudo mais escuro, fica tudo mais preto, porque não dá pra gente dar outra sensação, dar outro critério para quem está fazendo e desenrolando, para quem está lendo a sua história. Mesmo que ela seja preto e branco, mesmo que ela não tenha muita fala, ela tem que fazer com que o leitor entenda e sinta a sensação que você quer transmitir com a sua história. Tá bom? Muito legal. Ó, a questão da noite, ó, ele tá dormindo. É preto e branco, mas ó, aqui tá branco, mas todo o resto é preto, então você já entende indiretamente. Tadã. Tá? Questão de papel também é muito importante, porque transpassa a sensação que você quer passar. Você quer papel de livro normal. Esse aqui também é papel de livro normal. E este aqui também é papel de livro normal, praticamente. Só que lembra que eu passei a das histórias em quadrinhos do super-herói? O papel, ele era mais para questão de revistinha, porque as coisas dos super-heróis têm mais essa característica, tem mais essa ideia da questão da revistinha, da HQ, do comics, de compra em banca de jornal. Então, mesmo sendo em livro, mesmo sendo no formato em livro da HQ de super-herói, o papel ele remete àquela sensação das banquinhas de jornal que a gente tem. Então, isso também é muito gostoso de você pensar em qual a sensação que você quer passar para o seu leitor, seja uma revistinha, seja um livro, né? E a preocupação do papel também vai ser importante para o seu leitor criar as sensações. O resumo da sua história, de tudo que você for fazer, seja uma história grande, seja uma história pequena, é você passar sensações para o seu leitor. E você pode usar todos os recursos possíveis para que o seu leitor se sinta mais atraído pela sua história. E o seu leitor que eu falo é o seu público-alvo. Então, estude o seu público-alvo. Saiba quem é o seu público-alvo, porque isso vai te ajudar muito mesmo na hora de você pensar e criar a sua HQ. Beleza? Momento quiz! Vamos lá para mais um Momento Quiz aqui com vocês. Essa aqui tá um pouquinho mais complicada do que as outras, mas você consegue, acredito, e só vamos. Então vamos lá. São características do gênero narrativo, né? Letra A. No gênero narrativo, há sempre um eu que se expressa, elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. Eita! Letra B. O gênero narrativo é marcado pela afetividade e pela emotividade do clima lírico, sempre relacionado com o íntimo e a introspecção. Eita! Letra C. O gênero narrativo apresenta um enredo, no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, o clímax. Os elementos que compõem o gênero narrativo são o narrador, tempo, lugar, enredo ou situação e as personagens. Eita! Letra D. O gênero narrativo faz referência à narrativa feita em forma de versos, contando histórias e fatos grandiosos e heróicos sobre a história de um povo. O narrador fala do passado, o que justifica os verbos sempre empregados no tempo pretérito. E agora, o que a gente faz? Meu Deus, quanta coisa, muita informação. Natália, me perdi, me ajuda. Vamos lá, gente. A gente começou agora com a construção de um roteiro, né? A primeira ideia. Agora no outro vídeo, no próximo vídeo, no vídeo 8, nós vamos tratar mais um pouquinho sobre o gênero narrativo. Mas dentre essas opções,
E o que eu já falei com vocês, mesmo nesse vídeo aqui, o que vocês acham que são características de um gênero narrativo? Isso mesmo, é a letra C. Pelo simples fato que um gênero narrativo ele tem que ter uma situação inicial, um conflito e um clímax. E os elementos dele são o narrador, o tempo, um lugar e o enredo ou as situações que os personagens enfrentam durante a sua história. Então a letra C é o que melhor define as características do gênero narrativo. Por isso que ela é a resposta certa. E agora, cada uma dessas coisinhas nós vamos ver no próximo vídeo. Então eu te espero lá. Beijo!